A solidão lhes sugeria belos pensamentos, sagrado otimismo, extravasava dos menores conceitos. Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso. Como homens, experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida mais alta. Na segunda noite, acomodaram-se em pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada e ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Se os homens soubessem, dizia Barnabé fazendo comparações, todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam, rematava Paulo cheio de convicção. Ele é o príncipe que reinará sobre todos. Ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Ah, comentava o discípulo de Simão Pedro, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. E assim prosseguiam, valendo-se de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos, quando singular movimento lhes despertou a atenção. 2 homens armados precipitaram-se sobre ambos, à fraca luz de uma tocha acesa em resinas. A bolsa, gritou um dos malfeitores. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. Entreguem o que têm ou morrem, exclamou outro bandido alçando o punhal. Olhando fixamente o companheiro, o ex-rabino ordenou. Dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto os malfeitores recolhiam ávidos a pequena quantia. Reparando nos pergaminhos do Evangelho que os missionários consultavam à luz da tocha improvisada, um dos ladrões interrogou desconfiado e irônico. Que documentos são esses? Faláveis de um príncipe opulento? Ouvimos referências a um tesouro. Que significa tudo isso? Com admirável presença de espírito, Paulo explicou. Sim, de fato, esses pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou o rolo das anotações de Levi. Quem encontrar esse tesouro, prosseguia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades. Os ladrões guardaram o Evangelho cuidadosamente. Agradecei a Deus não vos tirarmos a vida, disse um deles. E apagando a tocha bruxuleante, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. E agora? Perguntou com voz trêmula. A missão continua bem, glosou Paulo, cheio de bom ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. O discípulo de Pedro, admirando-se de tamanha serenidade, voltou a dizer, mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. Haverá sempre alguma fruta na estrada, esclarecia Paulo decidido. E quanto às coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o musgo das árvores. E desejoso de tranquilizar o companheiro, acrescentava. De fato, não temos mais dinheiro, mas julgo não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros de Antioquia, de Psídia. Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e posso levar certas novidades aos colegas do ofício. Esta circunstância será vantajosa para nós. Depois de tecerem esperanças novas, dormiram ao relento, sonhando com as alegrias do reino de Deus. No dia seguinte, Barnabé continuava preocupado, interpelado pelo companheiro, confessou compungido. Estou resignado com a carência absoluta de recursos materiais, mas não posso esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas que possuíamos. Como recomeçar nossa tarefa? Se temos de cor grande parte dos ensinamentos, não poderemos conferir todas as expressões. Paulo, todavia, fez um gesto significativo e, desabotoando a túnica, retirou alguma coisa que guardava junto do coração. Engana-se, Barnabé, disse com um sorriso otimista. Tenho aqui o Evangelho que me recorda a bondade de Gamaliel.
Foi um presente de Simão Pedro ao meu velho mentor, que por sua vez me deu pouco antes de morrer. O missionário de Chipre apertou nas mãos o tesouro do Cristo. O júbilo voltou a iluminar-lhe o coração. Poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. Vencendo obstáculos de toda a sorte, chegaram a Antioquia fundamente abatidos. Paulo, principalmente, a determinados momentos da noite, sentia-se cansado e febril. Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. O primeiro contato com a natureza hostil acarretara aos dois mensageiros do Evangelho fortes desequilíbrios orgânicos. Não obstante a precária saúde, o tecelão de Tarso procurou informar-se logo na manhã de chegada sobre as tendas de artefatos de couro existentes na cidade. Antioquia de Psídia contava grande número de israelitas. Seu movimento comercial era mais que regular. As vias públicas ostentavam lojas bem sortidas e pequenas indústrias variadas. Confiando na providência divina, alugaram um quarto muito simples e enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema, Paulo procurou uma das tendas indicadas por um negociante de frutas. Um judeu de bom aspecto, cercado de 3 auxiliares, entre numerosas prateleiras com sandálias, tapetes e outras utilidades numerosas, atinentes à sua profissão, dirigia extensa banca de serviço. Ciente do seu nome, dado o interesse de sua indagação junto ao comerciante referido, o ex-doutor de Jerusalém chamou pelo senhor Ibrahim, sendo atendido com enorme curiosidade. Amigo, explicou Paulo, sem rodeios, sou vosso colega de ofício e premido por necessidades urgentes, venho solicitar-vos o imenso obséquio de admitir-me nas atividades da vossa tenda. Tenho de fazer longa viagem e não possuindo recurso algum, apelo para a vossa generosidade esperando o favorável acolhimento. O tapeceiro contemplava-o com simpatia, mas um tanto desconfiado. Espantava-se e agradava-se simultaneamente da sua franqueza e desembaraço. Depois de refletir algum tempo, respondeu algo vagamente. Nosso trabalho é muito escasso e, para usar de sinceridade, não disponho de capital para remunerar a muitos empregados. Nem todos compram sandálias. Os arreamentos de tropa ficam à espera das caravanas que somente passam de tempos a tempos. Poucos tapetes vendemos, e se não fossem os tecidos de couro para tendas improvisadas, suponho que não teríamos o necessário para manter o negócio. Como vedes, não seria fácil arranjar-vos trabalho. Entretanto, tornou o ex-rabino, comovido com a sinceridade de interlocutor. Ouso insistir no pedido. Será tão só por alguns dias. Além do mais, ficaria satisfeito em trabalhar a troco de pão e teto para mim e um companheiro enfermo. O bondoso Ibrahim sensibilizou-se com aquela confissão. Depois de uma pausa longa em que o tapeceiro de Antioquia ainda hesitava entre o sim e o não, Paulo rematou. Tão grande é a minha necessidade que insisto convosco em nome de Deus. Entrai, disse o negociante vencido pela argumentação. Embora doente, o emissário do Cristo atirou-se ao trabalho com afã. Um velho tear foi instalado apressadamente junto à banca cheia de facas, martelos e peças de couro. Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro. Longe de se impor pelos conhecimentos superiores que possuía, observava o sistema de trabalho dos auxiliares de Ibrahim e sugeria novas providências favoráveis ao serviço com bondade sem afetação. Comovido pelas suas declarações sinceras, o dono da casa mandou a refeição a Barnabé enquanto o ex-rabino vencia galhardamente as primeiras dificuldades, experimentando o júbilo de um grande triunfo. Naquela noite, junto do companheiro de lutas, elevou a Jesus a prece do mais entranhado agradecimento. Ambos comentaram a nova situação. Tudo ia bem, mas era necessário pensar no dinheiro indispensável com que atender ao aluguel do quarto. Edificado na exemplificação do amigo, agora era Barnabé que procurava confortá-lo. Não importa, Jesus levará em conta a nossa boa vontade e não nos deixará ao desamparo. No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina, teve de esperar o companheiro com alguma ansiedade. O mensageiro de Ibrahim, que levara a refeição de Barnabé, não o havia encontrado.
Após alguma inquietação, o ex-rabino abriu-lhe a porta com uma inexcedível surpresa. O discípulo de Pedro parecia extremamente abatido, mas profunda alegria lhe transbordava do olhar. Explicou que também ele conseguira trabalho remunerador. Empregara-se com um oleiro necessitado de operários para aproveitar o bom tempo. Abraçaram-se comovidos. Se houvessem alcançado o domínio do mundo com a fortuna fácil, não experimentariam tanto júbilo. Pequena fração de serviço honesto lhes bastava ao coração iluminado por Jesus Cristo. No primeiro sábado de permanência em Antioquia, os arautos do Evangelho dirigiram-se à sinagoga local. Ibrahim, satisfeitíssimo com a cooperação do novo empregado, dera-lhe 2 túnicas usadas que Paulo e Barnabé envergaram com alegria. Toda a população, temente a Deus, comprimia-se no recinto. Sentaram-se os 2 no local reservado aos visitantes ou desconhecidos. Terminado o estudo e comentários da lei e dos profetas, o diretor dos serviços religiosos perguntou-lhes em voz alta se desejariam dizer algumas palavras aos presentes. De pronto, Paulo levantou-se e aceitou o convite. Dirigiu-se à modesta tribuna em atitude nobre e começou a discorrer sobre a lei, tomado de eloquência sublime. O auditório, não afeito a raciocínios tão altos, seguia-lhe a palavra fluente como se houvera encontrado um profeta autêntico a espalhar maravilhas. Os israelitas não cabiam em si de contentes. Quem era aquele homem de quem se poderia orgulhar o próprio templo de Jerusalém? Em dado momento, contudo, as palavras do orador passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Seu verbo sublime anunciava um Messias que já viera ao mundo. Alguns judeus aguçaram os ouvidos. Tratava-se do Cristo Jesus, por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, mas a maioria escutava com indefinível vibração de simpatia. A relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. O próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido. Terminada a longa oração, o novo missionário foi abraçado por grande número de assistentes. Ibrahim, que acabava de conhecê-lo sob novo aspecto, cumprimentou-o radiante. Eustáquio, o oleiro, que dera trabalho a Barnabé, aproximou-se para as saudações, altamente sensibilizado. Os descontentes, no entanto, não faltaram. O êxito de Paulo contrariou o espírito fariseu da Assembleia. No dia imediato, Antioquia de Psídia estava empolgada pelo assunto. A tenda de Ibrahim e a olaria de Eustáquio foram locais de grandes discussões e entendimentos. Paulo falou então das curas que se poderiam fazer em nome do mestre. Uma velha tia do seu patrão foi curada de enfermidade pertinaz com a simples imposição das mãos e as preces ao Cristo.